Eu sou Teodora Maria Almeida Lopes. Sou filha de Joaquim José Lopes, nascido no Monte das Boas Vistas. A minha mãe era Adelaide da Glória Almeida, nascida em São Miguel de Machado. Irmãos, a minha mãe tinha muitos irmãos. Eu não, eu só tive um. Só tive um irmão, a minha mãe tinha muitos, o meu pai tinha 4 irmãos, com ele eram 5. A minha avó teve os 8 filhos, mas não os juntou todos, porque quando os últimos nasceram, já alguns dos maiores dos tinham morrido. E foi isso tudo do campo, tudo trabalhava no campo, não havia outra coisa. E pronto, e era assim. Meu pai não sabia ler, minha mãe é que soube pouquinho, porque só andou na primeira classe. E dali ficou. E foi servir, ainda muito nova. Toda a vida serviu. Fazer o que calhava nas casas com mais poderes que a gente não tinha. E até passou assim a vida. Fiz a terceira classe. Sou Joana do Carmo Lopes Varela, avó depois de casada. Nasci no monte da minha avó, no Vimieiro. Os meus pais eram Júlio Manuel Varela e Doméstia de Jesus. Nasci em 1950, dia 28 de agosto. Estive no Vimieiro até aos 14 meses. Aos 14 meses, os meus pais foram para o Monte da Cabida Nova, herdade dos ingleses. A escola primária foi feita no Monte, 4 anos a andar a pé, para a aldeia. Aos 10 anos fui para a aldeia do Val do Preiro, onde estive até aos 15. Nesse intervalo de tempo comecei logo a trabalhar aos 10. Primeiro trabalho aos 10, limpeza da padaria. Aos 11, 12, trabalho do campo. Aos 13, empregada doméstica e por aí adiante. Éramos 7 filhos, 7 irmãos. Eu a quinta. E eram mais 2 depois de mim. 4 raparigas e 3 rapazes. Fiz a 4ª classe, né? Aí, na aldeia. Quando os meus pais... Entretanto, eu fiz a empregada doméstica, né? Depois do trabalho do campo, a empregada doméstica. Até aos 10 anos comecei a fazer as limpezas da padaria para ganhar 25 tostões que dava à minha mãe. Posteriormente, pronto, comecei a trabalhar no campo. A primeira coisa foi a azeitona. Penso que até foi primeiro bolota e depois a azeitona. A monda e alguma ceifa do tirar o joio do trigo. Fiz isso pouco tempo, mas trabalhei e ganhava 12 escudos, 14. Penso que na monda eram 12 escudos e 14. Numa idade era 14. Pronto, terminei essa parte, porque como era muito pequenina e muito fraquinha e não tinha condições muito para trabalhar muito no campo e precisavam de pessoas para trabalhar em casa de senhoras, convidaram para vir para a Azaruja e vim para a casa de uns senhores na Azaruja cuidar da casa e 2 crianças, com os meus 13 anos, 12, 13 anos logo. Tive ali pouco tempo, poucos meses, mas ainda fiz praia com eles em Santiago do Cacém. Lembro-me de Vila Nova de Mil Fontes. Vila Nova de Mil Fontes. Vim de Vila Nova de Mil Fontes, passado pouquinho tempo, quis sair. Fui para os meus pais novamente. Imediatamente me vieram convidar para ir para Évora. Fui para Évora, para a casa Simão Marquês Limitada, que era na rua Serpa Pinto, número 39. Aí estive à volta de 2 anos a servir, empregada doméstica, que tenho orgulho. Aprendi tudo, nestas 2 casas aprendi tudo, porque a minha mãe, de facto, eram pessoas não letradas e ensinou o básico a nós. Deu-nos educação suficiente, mas nem um nem outro sabia ler, os meus pais, nem a minha irmã mais velha, nunca aprendeu a ler. Depois de estar 2 anos, e pronto, em essa casa, em que ficámos muito amigos, que ainda hoje sou amiga dessa família, muito, como já os meus pais depois foram para Évora, o meu pai deixou de trabalhar na herdade do Paço de Camões e foi trabalhar para a Quinta da Figueireda, já para afilhamento de porcas, que nasciam os leitõezinhos. E então, como os meus pais já estavam em Évora, eu quis sair, porque a empregada doméstica não tinha valor nessa altura. Quando passava alguém na rua que era empregada doméstica, é uma empregada doméstica. Se precisavam militar, é uma gala. Éramos desprestigiados. Saí e fui então fazer malhas
ao colégio de Nossa Senhora Auxiliadora, em Travessa de Santo André. Era um colégio de freiras, éramos 80 raparigas solteiras a fazer as malhas à mão, que eram feitas ali as peças e depois iam para cortar e cozer, fazer a peça completa. Existia também um colégio aí, onde depois a minha filha posteriormente foi o colégio que ela frequentou, e veio até acabar. Passei ainda para outra fábrica, para a Travessa do Megué, que durou pouco tempo. Da Travessa do Megué para a Rua da Oliveira, acabou. Da Rua da Oliveira não fiquei sem trabalhar, porque eu queria trabalhar, sempre quis trabalhar. Então, Siemens com ela, Siemens. A Siemens tinha entrado nesse ano, tinha começado nesse ano em Portugal, e eu entrei em maio, tinha começado em janeiro, em maio. Fábrica da Siemens. Sim, fui para a azeitona. A minha mãe não queria que eu fosse, porque era muito pequena ainda, mas como ela esteve doente, e fui e gostei de lá andar. E depois dali um dia chegou o tempo da monda, fui para a monda. Fiz a monda até acabar. E agora, se me fiz de abrir, a monda para, porque já começa tudo a secar e assim fazendo. Este ano já não trabalhei mais. No outro seguinte é que comecei também de novo, na azeitona é que segui tudo até ao fim. Então faço a azeitona, é a primeira do ano. A azeitona até em fevereiro é um muito. Depois, às vezes pegava logo a moda conforme o tempo estava. Mas se não esperávamos aí umas 3 semanas, um mês, era a monda. Mas a monda era até que desse, às vezes havia anos que havia muita erva, era mais prolongava-se por mais tempo. E depois parávamos outras semanas para a ceifa, que às vezes não estava capaz ainda, e outras vezes também começava logo, isso dependia do tempo. Fazia-se a ceifa até acabar, e depois fazia-se outra pausa, eram os grãos, apanhar grãos. Cavar milho, mas se cavava milho depois da ceifa. Era assim, apanhavam-se termoços. A azeitona inicia-se em dezembro, ou antes ainda, a azeitona. Depois faz a azeitona, para-se umas semanas e às vezes nem sequer era tudo ligado, era a monda. E era sargaços, quando chovia. Fazia-se na mesma altura. Chovia, não podíamos mandar íamos para os sargaços, no mesmo tempo. Havia uma semana que chovia muito, não íamos. A outra semana já estava melhor e já íamos, era assim. Os sargaços e a monda era feita quase na mesma altura. E a bolota, naquele tempo era feita com diferença de semanas. Depois começava-se a estar a monda. Em março, já para seguir, já não se dê para essas coisas. Fazia-se a monda até também darem. Que às vezes já não chovia, já não conseguia, tinha que parar. Depois paravam umas semanas. Então o rei era assim. E a erva estava no fundo do rego, alguma, e outra estava na margem. A do fundo do rego ainda podíamos mandar com o sacho. Às vezes, que ela às vezes também não vinha, com o sacho tinha que ser à mão. E a da margem, já tinha que mandar a margem à que vinha atrás, mandávamos a margem à mão. Na margem não podíamos ter o sacho, não podíamos utilizar. O trabalho seguinte, e acabava-se a mão, umas vezes havia, outras vezes não. E quando havia era cavar grãos, milho era mais tarde, milho era mais depois da ceifa. Depois era a ceifa, depois, às vezes paravam-se umas semanas. Os grãos que a gente come, é não que eu não gosto, mas os grãos é cavá-los, cavar a terra para eles se fazerem. E quando são cavados, a terra põe-se muito dura e eles não crescem. E assim, são cavados, a terra fica fofa, crescem. Cavar grãos, cavar feijão frade, também esse feijão frade que a gente compra, também se cavava assim. Mas às vezes ainda se cavava antes da ceifa, outras vezes era depois, isso dependia do tempo. Se havia tempo de chuva, as coisas eram mais fáceis. Se não havia, era pior. Porque o tempo era assim. Naquele tempo ainda chovia quando ia chover e estava sol quando ia, mas agora não, agora já não podia ser assim. E depois disto tudo havia os termoços, era tudo da mesma maneira. Cefava-se assim, tudo da mesma maneira. A cevada, o trigo, o centeio, isso era tudo da mesma maneira. O centeio era muito grande e gostava muito a caber ali onde a gente ia. Era muito comprido, muito gostoso de cortar. Agora a cevada e o trigo não era. Cevada branca, que era aquela da espiga, cevada aveia, que era aquela da bandeira. Os trigos tinham diferentes nomes, que é trigo rijo, trigo mole, diferentes que eu já não me lembro, mas era assim. Havia isto, trigo rijo tinha umas barbas pretas muito aguçadas,
o outro ainda tinha barba, mas não era assim. E havia outro que não tinha barbas também. Esse já não me lembro o nome dele. Assim, prolongava-se, às vezes durava mais tempo, outras vezes durava menos, porque nesse tempo não havia máquinas. Depois, quando começou a haver as máquinas, já deixámos isso. Começou a ser menos, começou a ver as máquinas, as ceifeiras de braço, se chama depois havia as viradoras, por aí fora. Bem, antigamente havia a máquina que estava fixa na eira. Aceifava-se à mão e depois era carregada a semente para a eira e lá a máquina estava sempre no mesmo sítio. Agora, ultimamente, não, a máquina andava onde era preciso. Depois você que é que havia cá a apanha dos grãos, apanha do milho, apanha dos termoços, isso era o verão. Umas vezes uma coisa, outras vezes noutra. Os termoços tinham uns grandes picos nas que picavam a gente. E os grãos também, peganhosos, os grãos eram peganhosos, sujávamos tudo. Feijão fradeco, não é? Não sujava. Punhavam-se as vagens para dentro de um cesto, um saco. Havia este trabalho todo assim durante o ano. Quando o tempo lia a jeito, tínhamos sempre trabalho. E tanto tempo ou de muito chuva ou de muito sequer, não havia. Não se podia fazer. E com o do meu trabalho, teve uma saia da minha mãe, que ainda tinha saia. A gente tinha uma saia, chamávamos a saia das calças, que se vestia por cima de tudo. E fazíamos assim às pernas com umas pregadeiras. E a primeira vez não tinha. Havia uma da minha mãe. E isso também não tinha de embrulho. Depois, quando fui para a mão, é que a minha mãe comprou uma testemunha para me embrulharem. Porque na altura, quando fui para a azeitona, era um Shiley. Não tinha essa capa. Aqui parece uma capa, tive duas capas. Tive essa que era testemunha, com o fio mais grosso. Mas depois, mais tarde, quando essa se estragou, a minha mãe comprou uma outra com o fio mais fino, era melhor que aquela. Durou até a casar, já, não há muitos anos que há a VTI, estava já tudo conta de bicho. Depois tive muitas paragens também, nem sempre trabalhei no campo, nunca estraguei. Não, até comecei a conhecer logo em Gaiata, praticamente começámos a namorar com 15 anos. Conheci-o quase sempre da vida. E eu tinha um irmão que morava lá no monte onde eu morava, eu tinha para aí 10 ou 12 anos, comecei logo a conhecer-lo. E depois, mais tarde, nos bailes começámos a namorar. Eu tinha 15 anos e ele tinha 18. Foi sempre assim, na vida. Eu juntei-me a 20 de outubro. Pronto, eu fui casada há 54 anos. E ele já morreu às 13, no dia 6 de janeiro. Ele faz anos. Ora, como é que nos juntei? Olha, ainda tínhamos as coisas, como eu disse, o único só tínhamos o que fazia mais falta, e depois fomos comprando. Depois eu fui trabalhar também, fomos comprando as coisas. Terminámos a juntar ali num baile, festa no santo, ali num baile ao pé da varanda, aí é que terminámos, porque isto andava assim muito enliado, e ali é que terminámos, então, quando o dia que havia, ali marcou-se logo o dia. Então, as festas foram no fim de setembro e a gente juntámos a 20 de outubro. Foi esse tempo só. Depois ele falou lá com o patrão para arranjar a casa, o patrão arranjou lá a casa, na Fuzeira, por conta do dito Perdigão. Foi lá que ainda lá que tive 6 anos a morar, nas casas dadas, trabalho sempre. Foi a salvação, senão sem trabalho, com poucas coisas, era assim. Um bocado escasso, mas depois começámos a trabalhar, ele tinha sempre trabalho. Eu é que cá ainda tinha, se cá ficasse de mulher, tinha que pagar renda de casa e ainda tinha trabalho sempre, e lá tinha trabalho todo o ano. Era só dizer que queria ir. E foi assim, por conta do Sebastião Perdigão, que hoje já devem ser os filhos já devem ter morrido. Eles já não eram, os Luís é que eram mais novos, eram os outros. Os bons já morreram há muitos anos, porque o meu marido trabalhava lá e morava lá debaixo dos proprietários dele. Ele trabalhava lá, ele ficou sempre aí com 6 anos e ele é que os acabou de criar. É que ele dava as coisas, porque eles não tudo podia, que ele dava as coisas, porque ele só a mãe a criar tantos filhos não podia. Quando trabalhei em malhas, eu continuei a estudar, trabalhar e estudar. Eram explicações fora do horário de trabalho, para fazer o ciclo preparatório, que se fazia como aluna externas no liceu. Eu fui fazer o exame
a prova escrita só. A prova oral dispensei. Ficou com o certificado do ciclo preparatório. Pronto, continuei a trabalhar. Continuei a trabalhar e, entretanto, pronto, como eu queria ir tirar o meu curso, pronto, conheço o meu marido, ainda estava a trabalhar nas fábricas, malhas. Ele veio do ultramar, ele tinha ido para o ultramar com 18 anos, voluntário. Quando veio do ultramar, veio para Évora, ele era de Borba, e veio para a casa de uma irmã. A irmã morava no bairro da Senhora da Glória, ao pé da minha mãe. E começámos-se a ver aí, de uma rua para. Era a mesma rua praticamente, olhávamos, começámos a olhar por aí, e pronto, eu penso que ele começou a olhar para mim, eu a olhar para ele, começámos a namorar. Namorámos ali um ano e pouco, entretanto, não sei por que cargas d'água, nos zangámos. E então ele teve 3 namoradas ao mesmo tempo, no tempo que nós não namorámos. Houve mais gente que me quis namorar, mas eu não aceitei, não, pronto, se não estava destinado. E voltámos a fazer as pazes. Passado pouquinho tempo fazermos as pazes, ele entretanto foi tirar o curso de guarda fiscal e acabou o curso de guarda fiscal, foi colocado em Mourão. Como foi colocado em Mourão com 23 anos, eu tinha 20, estava a fazer os 20 e nem sequer tinha os 20, e ele não queria ir para Mourão sozinho. E então, como não o deixavam casar sem ter 25 anos, porque em 1970 o soldado não podia casar, o soldado, alguns marinheiros e assim, não podiam casar sem ter 25 anos. Mas se estivessem juntos, já havia autorização para casar. Então nós juntámos dia 9 de setembro, com conhecimento dos meus pais. Não foi fugir, mas juntámos. Fomos de táxi para Mourão. Em janeiro de 71, casámos. Dia 10 de janeiro de 71, casámos. Fomos casados 28 anos. Ainda fiz as bodas de prata. E ao fim de 28 anos, ele partiu. Quando acaba o ciclo preparatório, e pronto, eu não sabia bem como é que, se os meus pais me deixavam ir tirar a enfermagem, e eu tinha que arranjar alguma coisa melhor. E então fiz o curso de datilografia. O meu certificado de escrever à máquina, porque podia precisar, era uma competência mais que eu tinha. Entretanto, vou trabalhar quase nem menos ainda. Trabalho os 5 meses nas Siemens. Quando nos juntamos, eu deixei as Siemens. E fui para Mourão, não é? Aí em Mourão não havia trabalho, entretanto nasce a primeira filha e eu continuava, de facto, a uma não, pronto, o trabalho no campo, só em Mourão só havia trabalho do campo. Eu queria ajudá-lo, mas só que o trabalho do campo se calhar também não chegava e não era o meu sonho. E tal. Então ele disse, se arranjaste trabalho para mim em Évora, agora voltamos para Évora, que eu saio da guarda fiscal. Ele não gostava muito de ser guarda fiscal. Eu vim pedir trabalho para ele, onde tinha estado empregada doméstica, os meus patrões de empregada doméstica, a Simão Marquês, eu vim pedir trabalho para ele. Ele veio para Évora distribuir garrafas de gás porta a porta, e assim que me apanhei em Évora e assim que a minha filha tive com quem deixar a minha filha, viemos para Évora em maio, nesse outubro ele concorreu logo à escola de enfermagem, entrou logo para a escola de enfermagem. Foi difícil entrar para a escola de enfermagem, porque eu só precisava 39 quilos, e então nos exames médicos, os psicotécnicos impecáveis. O exame médico tinha falta de peso, não tinha peso para carregar com um doente. Mas como o Dr. Pimenta também foi professor da escola e tinha conhecimentos na escola e conhecia o médico que me fez o exame médico, e falou mesmo com o médico, deixa fazer o curso que ela consegue. Eu responsabilizo-me por ela. E eu fiz o curso. Fiz o curso das melhores alunas, casada com uma filha prematura que me deu muito trabalho, a pé do bairro da Senhora da Glória para a escola de enfermagem todos os dias, lavar roupa à mão, tratar das coisas para a menina, e fiz o meu curso. E eu comecei a cantar o fado com a minha mãe me ensinou. Penso que é a raiz da minha mãe. O fado da Amália. A minha mãe já cantava o fado da Amália. O chale de minha mãe, que me aqueceu com carinho. O chale de minha mãe,
que me aqueceu com carinho. Mais tarde serviu também para agasalhar meus filhinhos. Mais tarde serviu também para agasalhar meus filhinhos. Com suas franjas brincava ou dormia docemente. Com suas franjas brincava ou dormia docemente. Quando a minha mãe cantava as canções de antigamente. Quando a minha mãe cantava as canções de antigamente. Diz meu filho com amor, nem o manto de rainha. Diz meu filho com amor, nem o manto de rainha. Para mim tem mais valor do que o chile da avózinha. Para mim tem mais valor do que o chile da avózinha. Não há relíquia mais linda que o chile dos meus afetos. Não há relíquia mais linda que o chile dos meus afetos. Deus queira que sirva ainda para agasalhar meus netos. Deus queira que sirva ainda para agasalhar meus netos. A ambição desmedida que a minha alma contém. A ambição desmedida que a minha alma contém. Era vê-lo toda a vida aos ombros de minha mãe. Era vê-lo toda a vida aos ombros de minha mãe. Acho que este encaixou para a história. Para os meus netos ouvirem, acho que este encaixou para a história. Acho muito bem, acho muito bem. Do que o da aldeia.